Bom, é, falando agora da importância da fertilidade do solo para a agricultura. Então, nós vamos abordar alguns conceitos importantes também sobre a fertilidade do solo e a importância dela para a agricultura. Quando nós falamos da fertilidade, né, do uso de fertilizantes corretivos, no custo de produção de uma área, né, tem dados aí da SLC agrícola que nos trazem que a fertilidade do solo ela pode representar o uso de fertilizantes, né, que são os insumos que contribuem para a melhoria da fertilidade do solo, eles chegam a representar 40% do custo de produção de uma área. Né? Então, isso obviamente depende de lavoura para lavoura. Nós estamos falando de uma lavoura de milho, mas, por exemplo, se nós formos tratar de lavoura de batata, lavoura de alho, né, esse custo, esse percentual pode passar dos 50%. Né? Então, é expressivo. Né? Então, o que acontece é que alguns produtores, em épocas de crise financeira, de dificuldades, para reduzir o custo da produção, eles acabam reduzindo o uso de fertilizante. Isso não é interessante porque acarreta em menor produtividade. Menor produtividade, menor renda obtida na venda do produto. Mas só para nós termos ideia, né? No caso do milho, 4% é mão de obra fixa, 17% em média defensivo, fala fungicida, herbicida, inseticida, sementes em torno de 18 a 20% e fertilizante em torno de 40%. Então, a maior parte do custo, né, de uma lavoura, ela é o uso de fertilizantes. Hoje, uma tonelada de ureia, que são commodities, né, os fertilizantes, se o Brasil importa a maior parte do fertilizante, no caso do fertilizante potássico, até 90% chega a vir do mercado externo. Né? Então, tonelada de uma ureia pode chegar aí a R$ 1.600. Né? E você vai fazer uma lavoura de milho, você vai aplicar em torno de 300, dependendo da área, 400 quilos por hectare. Então, só de ureia você estaria gastando em torno de R$ 500, né, dentro do custo de produção. Aí temos mais fertilizante fosfatado, fertilizante potássico, micronutriente, né, uso de corretivos, gesso. Então, tudo isso realmente acaba impactando o custo de produção. Né? E aí, para que as culturas tenham um bom rendimento, né, dois fatores são importantes. Primeiro, o potencial genético do material que nós estamos utilizando. Né? Então, se eu quero produzir 12 toneladas de grão de milho, eu tenho que ver se o milho que eu estou semeando ele tem esse potencial genético. Se é uma variedade de milho que tem um potencial produtivo de 6.000 quilos, né, não adianta que o ambiente não vai favorecer que ele produza 12, porque o potencial é 6. Né? Agora, se eu tenho um material, né, que potencial genético é 12.000 quilos, né, e esse é o máximo, mas para que esse potencial se expresse, aí tem o fator do ambiente, né, que tem que contribuir para a manifestação desse potencial. Então, quando a gente fala de fator ambiental, nós estamos falando de clima, né, luz, temperatura, água, organismo, né, plantas daninhas, praga, doença, que podem afetar e muito, né, a produtividade, e também, né, solo, nutrientes, a disponibilidade dos nutrientes em quantidade e de forma balanceada, e também a ausência de elemento tóxico. Né? Então, esses três fatores que afetam o ambiente vão contribuir para a manifestação, né, ou expressão desse potencial genético. Então, esses três fatores nós podemos manejar. Né? Então, luz, temperatura e água, nós podemos manejar a época de plantio, uso de irrigação. Né? Os organismos, nós podemos manejar, uso de defensivos, né? Rotação de cultura, o sistema de semeadura direto, que vai reduzir a pressão de praga, doença e plantas daninhas. E, né, através do uso de fertilizantes, né, corretivos, que nós vamos manejar esses nutrientes, né, a disponibilidade de nutrientes. Tá? Então, a questão dos nutrientes, ele entra na manejo do solo, também no manejo do solo, do ambiente,
buscando aí uma expressão máxima do potencial genético. E aí, passando para alguns conceitos de solo, solo ele é um sistema aberto, coloidal e frágil. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? O que é um sistema aberto? Ele permite transferência de energia e matéria. Então na ilustração mostra muito bem. Então nós temos o solo, abaixo, né, nós temos aqui os aquíferos subterrâneos, lençol freático, e acima aqui nós temos o material vegetal, né, e a atmosfera e o sol. Então quer dizer, tanto os nutrientes que estão aqui, água e nutriente, eles podem ser extraídos pela cultura para o seu desenvolvimento, quanto podem se perder, né, por processo de lixiviação para os lençóis freáticos. Então, e por isso que torna um sistema aberto. Então, uma aplicação excessiva de um determinado nutriente, um potássio, por exemplo, pode favorecer a lixiviação desse material, né? Ou o manejo inadequado de uma ureia pode favorecer a perda para a atmosfera. Então, essa transferência ela é constante e ocorre, né, de forma intensa no solo. Por isso que ele é considerado um sistema aberto. Tá? Agora, nós podemos adotar práticas, né, que minimizem essas perdas, ou seja, que torne o solo um sistema mais fechado, mais do ponto de vista de manejo. Então, se nós temos rotação de cultura, estamos sempre com uma cultura instalada na área, o solo não permanece impousível, sempre com uma cobertura vegetal, fazemos o parcelamento dos fertilizantes, aplicamos a quantidade certa, na hora correta, isso tudo minimiza as perdas, né? E favorece o quê? Com que a energia, a matéria permaneça no sistema, né? Então isso é manejo. Inclusive, quando falamos de manejo da fertilidade, nós temos que pensar realmente no solo como um sistema, né? E aí nesse ponto nós tentarmos pensar um sistema fechado, onde uma cultura irá beneficiar a outra, né? Porque nós estamos, através das estratégias de manejo, minimizando a perda dos nutrientes, seja por lixiviação, seja por volatilização. Tá? Bom, o solo também ele está na fração mineral do solo, o sistema coloidal. Tá? O que é o sistema coloidal? É a fração mineral do solo, né? Mineral e orgânica, né, do solo, de diâmetro menor do que 1 micrômetro. O que é 1 micrômetro? 0,001 milímetros. Tá? Então é a fração mais quimicamente ativa e reativa do solo. Então, o complexo de troca CTC, as reações biogeoquímicas que ocorrem ali no solo, ocorrem no sistema coloidal. Então, quando nós estamos falando do solo, do ponto de vista de manejo da fertilidade, nós estamos falando da fração mineral. O que é fração mineral? Areia, silt, argila. Qual que é o diâmetro a partir do qual nós consideramos a fração areia? 2 milímetros, tá? 2 milímetros, que é a areia de maior diâmetro, a areia grossa, tá? Então, de 2 milímetros, né, que é a fração areia, a menor do que 0,002 milímetros, que é a fração argila, ali está a fração mineral do solo. Isso nós consideramos o solo do ponto de vista de fertilidade. Agora, na fração mais diminuta, que é 1 micrômetro, é onde encontramos o sistema coloidal. Tá? Então, é um sistema onde ocorrem as reações químicas, né, do solo, troca de o cálcio sai da CTC, vai para a solução do solo, da solução do solo o potássio vai para a CTC e fica essa dinâmica, né, no solo. E essa dinâmica ocorre no sistema coloidal. Tá? Então, ele é um sistema bastante ativo ali no solo e é onde ocorrem as trocas de cátion e também as trocas de ânions, dependendo das cargas que estão na superfície, né, dos minerais ou da fração orgânica que está nesse sistema. Então, lembrando,
o sistema coloidal é a fração menor do solo, menor que 1 micrômetro. Tá? E a argila é menor que 2 micrômetros. Então, nem toda a argila faz parte do sistema coloidal. Tá? Apenas a fração menor da argila que faz parte do sistema coloidal. E também a fração orgânica umificada. Então, quando a gente pega matéria orgânica, né, do ponto de vista matéria orgânica, uma palhada de milho ela pode ser considerada uma matéria orgânica. Porém, essa fração não está ainda umificada. Portanto, ela não faz parte do sistema coloidal. Então, o sistema coloidal é a fração mineral menor que 1 micrômetro, né, no caso a argila, e a fração orgânica umificada. Tá? E outra característica, né, do solo, que ele é um sistema frágil. Tá? Isso, quando nós falamos lá das causas antrópicas, né, em outras aulas, e que traz para nós, né, como que a prática, o manejo vai afetar a característica desse solo, por conta dessa fragilidade. Né? Então, através do manejo, nós podemos afetar as características físicas do solo, né? Comprometendo a estrutura e impedindo aí o fluxo de água e ar, o que é extremamente importante, né? Que o solo tenha uma boa rede de drenagem de água que permita também o fluxo de gases, né? Porque é a respiração da raiz, o armazenamento de água, impedindo o encharcamento, né, do solo. Então, o manejo inadequado pode afetar algumas características físicas, como a densidade do solo, que vai impedir, né, ou comprometer o desenvolvimento das raízes, e também pode afetar a agregação e porosidade, né, interferindo na infiltração e retenção de água. Por isso, um sistema frágil. Agora, através do manejo, nós podemos afetar também algumas características biológicas, né, impedindo aí ou diminuindo a atividade microbiana. Então, um solo compactado, que tenha restrição à drenagem de água, ele vai permanecer parte do tempo encharcado. Se ele está encharcado, né, um solo encharcado, subentende-se que ele é um ambiente anaeróbico. Ambiente anaeróbico, ou seja, ausente de oxigênio, não ocorre a mineralização dos resíduos. Tá? Então vai haver um acúmulo de resíduo orgânico, não vai haver ciclagem de nutriente. Um solo também encharcado ou na condição anaeróbica vai comprometer a fixação biológica de nitrogênio, né? E imobilização dos nutrientes por parte dos micro-organismos. Né? Então, o manejo, né, pode afetar as características biológicas. E também pode afetar, né, o manejo pode afetar algumas características químicas, como a disponibilidade de nutrientes e elementos tóxicos. Né? Então, um solo seco, por exemplo, né, ele, na ausência de água, o nutriente ele vai permanecer aqui na fase sólida. Para que ele venha para a solução do solo é a água com os nutrientes dissolvidos. Se não tem água no solo, os nutrientes permanecerão na fase sólida. Se eles permanecerem na fase sólida, não há absorção por parte da planta. Se não há absorção, não há desenvolvimento. Né? Então, por outro lado, por exemplo, se tem um solo que tem alto teor de alumínio e eu faço a aplicação de um corretivo, se não há água, não há dissolução do carbonato de cálcio, que é o calcário. Se não há dissolução do carbonato de cálcio, não há elevação do pH. Não havendo elevação do pH, não ocorre neutralização do alumínio. Tá? Então, eu posso aplicar o calcário, mas em condição de solo seco, né, o alumínio continuará sendo tóxico para a cultura. Tá? Então, por isso o solo é considerado um corpo frágil, um sistema frágil. Por quê? Porque através do manejo nós podemos interferir nos atributos físicos, químicos e biológicos. Então, quando fala de construir a fertilidade do solo, melhorar a fertilidade do solo, não é apenas aplicar fertilizante na dose correta e na época certa, mas também termos em mente, né, práticas de manejo que garantam uma boa manutenção das características físicas e biológicas do solo. Tá?
Outra característica, né, são a origem das cargas, né, porque as cargas negativas elas podem ser oriundas da substituição isomórfica, né, lembrando lá dos tetraedros de silício, alumínio e octaedro, né, quando ocorre a substituição isomórfica, por exemplo, de um alumínio, de um silício que é tetravalente por um alumínio que é trivalente, vai sobrar uma carga negativa. Essa carga negativa é uma carga negativa permanente, né? Que vai estar disponível ali para que os cátions possam se ligar. Mas também ocorre, existe as cargas negativas dependentes do pH, ou seja, eu elevo o pH, eu vou estar disponibilizando essas cargas devido à neutralização do alumínio e parte do hidrogênio. Okay? E também uma outra característica, né, que é a absorção específica de fósforo, né, do fosfato, e isso comprometendo a eficiência da adubação fosfatada. Então, por isso, a importância da adubação nas doses corretas e na época mais adequada. Okay? Isso tudo é manejo, né, e que vai impactar na fertilidade do solo. Então, aqui está um exemplo mostrando o solo com diferente disponibilidade de potássio. Aqui tem um solo, um sistema de plantio direto com a cultura da soja. Então, a gente vê aí a palhada, né, do solo, fazendo uma boa cobertura e um processo de mineralização ocorrendo, né, e ciclagem de nutrientes, né, favorecendo a manutenção da umidade do solo, a baixa temperatura, e isso para os micro-organismos é excelente. Então, nós estamos favorecendo a fixação biológica do nutriente e a ciclagem do nutriente. Fixação biológica de nitrogênio e a ciclagem do nutriente. Porém, nesses dois exemplos aqui, é um teste com adubação potássica, há uma diferença na concentração do potássio disponível para a planta, mostrando aí a limitação do desenvolvimento. Então, bem nutrida, né, do ponto de vista aí, de solo bem protegido, porém aqui uma deficiência de potássio limitando o crescimento. Aqui, planta bem nutrida. Tá? E o que podemos fazer para que um solo se torne fértil? Então, para nós irmos pensando, né, e é o que nós vamos falar um pouco ao longo dessa disciplina, existem estratégias de manejo que são necessárias a serem adotadas para que nós possamos trabalhar em solos férteis. Como o solo é a base do sistema de produção agropecuária, nós precisamos ter uma base bem estruturada, um solo bem fértil, para que nós possamos tornar esse solo mais fértil. Tá? Então, o que podemos fazer? O uso de corretivos e fertilizantes, a ausência de revolvimento do solo, rotação de cultura, implantação de cultura para a formação de palhada, promovendo a proteção e cobertura do solo. Então, são várias estratégias que nós temos que utilizar para que um solo se torne fértil. Pensando aí na matéria orgânica, que é um atributo, da fertilidade do solo, porque ela faz parte do sistema coloidal. Então, uma gradagem que nós passamos na nossa área, nós consumimos praticamente 50% da matéria orgânica. Agora, a recuperação desse 50% que foi consumido, através da oxidação da matéria orgânica, isso leva anos de manejo conservacionista. Então, por isso que a estratégia de recuperação da fertilidade ela é lenta, demorada, Então, nós temos que trabalhar para recausarmos o mínimo impacto na fertilidade dos nossos solos.